enquanto a gente estava na sua trajetória, como é que se torna um embaixador? Porque eu tenho muita curiosidade disso. Olha, qual é a minha carreira eu sou um diplomata. Então vamos lá. Eu sou funcionário do Ministério das Relações Exteriores, que tem, digamos, várias carreiras. E a carreira que, de uma certa maneira, define e cristaliza o conceito das relações exteriores e da diplomacia é o diplomata. Tem outras carreiras que são mais técnicas, de apoio administrativo ou não, né? Ou umas mais técnicas na área de gestão de recursos humanos, ou de comunicações, ou a parte consular, né? Então eu sou, digamos, aquilo que o diplomata se define como especialista em generalidades. Sim, interessante. Então, a carreira de diplomata é uma carreira que mais se assemelha à carreira militar. Nós temos aspectos de uma carreira militar, no sentido de que é uma carreira hierarquizada, disciplina, em que você ascende os graus a partir de uma combinação de fatores, que são tempo, que são reconhecimento profissional, o mérito, e você vai progredindo e ascendendo. Então, você começa... Para entrar hoje no Itamaraty, para ser diplomata, você precisa, um curso superior, qualquer um. Depois você tem que passar um exame de entrada na carreira, e aí você faz um curso de formação, que era de 2 anos, hoje já está mais reduzido, é mais profissionalizante. A partir daí você é nomeado terceiro secretário, uma terminologia bem antiga, mas simpática, né? Sim. Você é terceiro secretário, depois é como se entrasse como tenente, né? O segundo tenente, primeiro tenente. Então você entra como terceiro secretário, segundo secretário, primeiro secretário, conselheiro. Conselheiro é digamos, aonde é o limite da carreira do ponto de vista assim mais técnico, né? As 2 etapas subsequentes, que é ministro de segunda classe, os nomes são interessantes, né? Ministro de segunda classe e ministro de primeira classe, que é o equivalente a general, né? Sim. São as etapas de chefia, digamos, mais políticas, em que você vai normalmente chefiar no exterior, você vai chefiar uma repartição, que pode ser uma embaixada, que pode ser maior, pode ser menor, um consulado, uma missão junto a um organismo multilateral, e assim por diante, né? Sim. Então esse aí, no caso, você poderia ser designado para outras funções também, né? Sim, claro. Quer dizer, eu, no meu, como é que eu vou dizer, no meu nível hierárquico, eu posso chefiar qualquer repartição. Entendi. Mas normalmente tem repartições que, pelas suas características, são chefiadas ou por um conselheiro ou por um ministro de segunda classe. Mas isso são detalhes, né? O importante é que é uma carreira onde o mérito é um componente importante, né? Há uma competição, né? De cada, eu vou chutar aqui, de cada 100 ingressos na carreira diplomática, 20 vão chegar ao topo da carreira. É uma carreira competitiva, é um funil. Não é um funil tão fino, tão agudo como o militar, mas é uma carreira que tem um componente mais político, por natureza. Isso que eu ia perguntar, porque... Político no sentido de a natureza do trabalho. Né? Sim, porque é um cargo público, sim, mas não é político, assim, no sentido de... não é eleito, não é um cargo concurso em confiança. Quer dizer, no sistema público brasileiro, e nos outros países também, você tem basicamente... Quer dizer, tem várias categorias, mas, digamos, para simplificar, a grosso modo, você tem as pessoas que fazem carreira, que entram no serviço público através de concurso público e avançam uma carreira. A carreira pode ser mais curta, mais longa, mais competitiva ou menos, né? E tem aquelas pessoas que não são funcionários públicos, são pessoas que exercem funções de confiança a partir de uma indicação política. Então, por exemplo, você trabalha num órgão público e há certos cargos que são basicamente de assessoria do chefe da instituição, do ministro. Alguns cargos são de natureza política. Por quê? Essas pessoas estão lá para ajudar esse ministro a executar a política do governo do qual ele faz parte.
e que foi eleito pela população. Agora, ao mesmo tempo, existe vertebrado, uma coluna vertical, os funcionários públicos de carreira que zelam para que qualquer política que seja adotada seja coerente com uma política de Estado. Então você tem uma interface, às vezes é mais tensão do que interface entre políticas de Estado, não é isso? Sim. E aquilo que é a agenda de um governo politicamente, quer dizer, eleito legitimamente. Então, há uma permanente tensão entre essas duas coisas. Então, você tem os funcionários de Estado, que é o meu caso, né, que zelam para que qualquer política que seja executada por um governo seja compatível ou leve em consideração, respeite aquilo que os interesses coletivos de um país, né? Porque um governo, por definição, ele tem um componente sectário. Sectário não no sentido crítico, né? Mas que ele representa, sobretudo, quem o elegeu. Isso, né? uma parcela da população. Tem uma parcela da população que não votou e que, de alguma certa maneira, não se sente tão representada. Então, uma política de governo é uma política que deve necessariamente buscar o interesse coletivo, mas a partir de políticas que privilegiam visões ou grupos específicos. Né? O funcionário de Estado está lá para garantir que essas políticas estejam dentro de um marco básico que corresponda aos princípios de condução dos interesses maiores da nação. Né? Sim, quer dizer, certos princípios basilares. Na política externa, então, a defesa do multilateralismo, o rechaço à intervenção em outros países, o respeito à soberania de um país. É o que nós estamos vendo agora no debate sobre a Ucrânia. Então você tem princípios basilares de Estado que podem sofrer algum tipo de ajuste em função da política de um governo. Não, no caso, um certo governo vai agir de uma forma, outro vai ter alianças, vai ter preferências políticas. Sim. Isso vale nas relações internacionais e nas relações internas. Então, é isso. Então, quer dizer, o funcionário de Estado, ele faz um concurso para representar os interesses do Estado. Ele está a serviço do governo do momento. Mas o compromisso dele é com o Estado. Com o Estado. O funcionário político, indicação política, claro, a gente presume que ele também ele tem uma visão de Estado também, mas ele obviamente está comprometido com uma agenda que está condicionada temporalmente e eleitoralmente. Né? Então, quer dizer, qualquer governo, ao ser eleito, ele sabe que ele tem um prazo. Então, é inevitável que a política dele foque preferencialmente certas áreas, porque ele tem certos objetivos prioritários. Né? Então, essa é a necessária tensão entre uma política de Estado e de governo e o papel diferente que o funcionário público e o funcionário indicado e o indicado político tem, né? Isso. E aí, nesse meio de campo, a embaixada é a representação desse Estado, Exatamente. Do Estado no geral, claro. E dos interesses também do governo específico, Sim. Aqui na Irlanda, por exemplo. Então, né? Nós executamos uma política de governo dentro do marco maior daquilo que é o Estado brasileiro, do entendimento coletivo quais são os interesses e as regras, os parâmetros de ação do Estado brasileiro.